Bom dia, boa tarde, boa noite! Já faz exatamente uma semana que eu e Marisa lançamos o nosso jogo na Play Store. Por sinal, se ainda não jogou, o link tá na descrição, dá uma olhada lá, o jogo é grátis. E muita gente foi pega de surpresa, tipo, como assim esses dois lançaram um jogo do nada na Play Store? Pois é, hoje estamos aqui pra explicar de onde veio esse jogo, o que aconteceu no processo e como funciona uma Game Jam. Mas Caio, o que é uma Game Jam? Eu vou te explicar, gafanhoto. Pra quem não sabe, Game Jam são eventos de desenvolvimento de jogos com prazos muito curtos, como se fosse uma maratona, só que pra criar jogo. Você se inscreve numa Jam sozinho ou em grupo, tem um monte de lugar que você pode se inscrever pessoalmente, ou tem sites na internet que organizam e tudo. E no início dela, eles revelam um tema. O seu jogo tem que ser criado com base naquele tema para evitar que as pessoas já cheguem na Jam com o jogo pronto. Tem que ser tudo feito na hora. Algumas delas têm prêmios pros melhores e tal, então no fim acaba sendo uma grande competição e uma corrida contra o tempo para criar jogos. E o que é que acontece depois? Caos. Vocês que jogam videogame devem saber que na indústria os jogos levam meses, anos ou até décadas para ficarem prontos. Então imagina o desespero de criar um jogo numa jam que dura 15 dias, uma semana ou até um fim de semana. Tem jams que duram horas. Os desenvolvedores não podem parar. Muitos nem dormem durante esse período, inclusive eu. Parece até tortura falando assim, mas nessas jams você desenvolve muito as suas habilidades, seja qual for sua área no desenvolvimento, programação, arte, design. O tempo escasso faz com que você precise agir e contornar problemas numa velocidade muito acima da média. Você precisa aprender a trabalhar em equipe para o seu time não sair prejudicado. Ideias ruins são rapidamente descartadas, problemas exigem soluções criativas, você faz muita gambiarra para fazer as coisas funcionar e assim por diante. É aquele velho ditado de faculdade, né? O prazo realmente é o melhor professor. Claro que a meta dessas jams não é criar nenhum The Last of Us, nenhum God of War em 2 dias, né? Os jogos feitos nesse prazo são bem simples, são conceituais e muitos deles saem incompletos ou cheios de bug porque a gente mal tem tempo de testar os jogos. A Jam é mais pra você criar um jogo que funciona e com uma ideia criativa e tal, do que você criar um jogo bonito, entendeu? Mas mesmo assim a gente tem uma carga gigante de trabalho neles. Ok, agora que a gente já sabe que é uma Jam, vamos pra maio de 2020. Enquanto eu tava procurando uma Jam nova pra participar, uma delas chamou a minha atenção. O nome dela era I Can't Draw But I Wanna Make a Game, do Charles Me, que traduzindo pra português significa eu não sei desenhar, mas eu quero criar um jogo. O conceito é muito simples, é você criar um jogo interessante sem se preocupar com o gráfico. O importante é que o jogo funcione e seja divertido. Então, eu já fiz muitos trabalhos como ilustrador e eu consigo me virar muito bem com arte, com animação e tudo. Então eu não podia ser o artista do meu próprio jogo nessa jam, porque era trapaça, né? Aí me veio a ideia, e se eu chamar alguém que não sabe desenhar pra fazer um jogo comigo? Alguém que seja completamente naif em arte. Alguém completamente noob. Sim, eu convidei a Marisa, minha esposita, para desenvolver um jogo comigo. E nos inscrevemos. A Jam tinha 1 semana de duração, mas por causa dos nossos empregos e tal, entramos 3 dias atrasados. Tínhamos 4 dias para criar um jogo do zero e publicá-lo. Parece loucura? Parece. Mas somos um casal muito show pra desistir, especialmente porque tínhamos um objetivo muito importante com essa jam. Maio de 2020 foi um dos piores meses para a pandemia. Nessa época o vírus já estava em todos os continentes e a situação na Europa estava crítica e, ao contrário do que muita gente falava, o vírus chegou com tudo no Brasil. Pegou muita gente desprevenida e mudou a vida do pessoal de cabeça para baixo. As pessoas estavam em quarentena, trancadas em casa, em home office. E o medo, a incerteza, a ansiedade estavam afetando os nossos seguidores no YouTube, no Twitch, os nossos amigos e até nós mesmos. A Marisa estava sofrendo com depressão, ansiedade, ataque de pânico. E eu, como eu já contei em outro vídeo aqui do canal, estava tendo dificuldade em manter tudo sob controle na casa. Então, mesmo antes de saber o tema da Jam e tudo, a gente estava com uma meta muito clara. Era criar um jogo relaxante, uma mensagem de esperança e calma para um momento tão complicado que o pessoal estava vivendo. E finalmente revelaram um tema da Jam, que era praia. O jogo tinha que acontecer dentro de uma praia. Hora de criar. O primeiro passo de qualquer processo criativo de um projeto é o brainstorming.
Então foi isso que a gente fez. Eu e Marisa nos juntamos de frente para um quadro, com cadernos na mão e começamos a trocar ideias. Tudo relacionado à praia. Pensamentos, experiências, coisas que vinham à cabeça, conceitos. E depois de 1 hora, 2 horas mais ou menos, começamos a ter uma ideia do que seria o nosso jogo. A história do jogo é basicamente sobre como a poluição de uma praia está prejudicando. A história do jogo é basicamente sobre como a poluição de uma praia está prejudicando a pescaria. E sendo que essa praia é um local de desova de tartarugas, muitas delas acabam morrendo durante o nascimento. No nosso jogo controlamos um velho pescador chamado João, que precisa limpar a praia, reciclar o lixo e ajudar as tartaruguinhas para cumprir uma antiga promessa feita à esposa. Na nossa lua de mel, em 2018, a gente viajou para o Brasil e passamos alguns dias na minha cidade natal, Maceió, Alagoas, famosa por ter algumas das praias mais bonitas do país. E como alguém que estava tanto tempo fora do país e estava morrendo de saudade da paisagem, eu fiquei de coração partido quando eu cheguei lá, porque mesmo as praias continuando bonitas, elas estavam muito mal cuidadas pela população. Estavam cheias de saco plástico, cheias de canudo, cheias de lata de bebida pela areia, pela água e tal, coisa que contribui muito para a poluição dos oceanos e para a morte da fauna, inclusive de tartarugas. Isso me chocou um bocado, gente, foi uma droga, porque as praias aqui em Portugal não são assim. O pessoal cuida muito bem da limpeza das praias. Tira o lixo, leva sacola pra catar o lixo e tudo mais. Então, eu senti que como a maioria do nosso público era brasileiro e o tema do jogo era praia, a reciclagem devia ser um dos pontos principais dele para conscientização, especialmente de um público mais jovem. Então determinamos que o jogo tinha que ter pontos de reciclagem para o lixo coletado, além do protagonista poder reutilizar algum tipo de lixo para criar alguns itens, tipo cesta, cerca e tudo. E a gente ia reunir num jogo uma história emocionante, um gameplay relaxante e uma mensagem muito importante sobre a conscientização para a reciclagem e para o facto de que a poluição das praias afeta muito mais do que apenas a beleza delas, e sim a vida marinha, a fauna e tudo mais. Nessa época da pandemia, o nosso porto seguro foi um jogo relaxante de Nintendo Switch chamado Animal Crossing, onde você e os seus amigos animais mudam-se para uma ilha e precisam cuidar dela para que ela cresça e vire uma pequena vila e prospere e tudo mais. E a gente se inspirou bastante no gameplay do Animal Crossing para esse jogo, porque queríamos passar a mesma sensação que o jogo passava: tranquilidade, paz e a possibilidade de fazer as coisas com calma e no nosso próprio ritmo. Beleza, agora que a gente já tem a ideia definida, o gameplay definido e tal, vamos partir pra arte. Quando o cara me convidou pra essa jam, eu fiquei um pouco assustada, porque eu não sei desenhar. Mas como o Game Jam se chamava, eu não sei desenhar, mas eu quero fazer um jogo, achei que era a minha hora de brilhar. E eu realmente não sei desenhar nada, então tudo que eu consigo fazer são bonequinhos chibi e desenho no estilo criança. O Caio tirou proveito disso e sugeriu que a arte do jogo fosse feita no estilo crayon, tipo giz de cera, tanto para passar a impressão de que era algo feito por uma criança, quanto para dar um ar naif, meio puro e inocente ao jogo. Para combinar com o gameplay, com a arte e tudo, o jogo precisava de uma música muito tranquila e relaxante. Em vez de procurar alguma coisa já feita, a gente queria algo com a nossa cara, queria algo autêntico. Então eu procurei o Guilherme, meu primo, que é compositor freelancer, e perguntei a ele com todo o carinho do mundo se ele era maluco bastante pra compor 3 ou 4 músicas em 4 dias. Tô de boa. Tenho um desafio pra você. Oxe, desafio aí, seu otário. Mais música pra jogo, seu arrombado. Ah, eu quero, seu idiota. E ele aceitou, porque todo mundo da minha família é meio doido. Comprei uma panela de pressão pra aprender a fazer feijão. Agora já tínhamos um roteiro, já tínhamos o design, já tínhamos a arte e já tínhamos a música. Era hora de pôr as mãos na massa. A chave do sucesso para terminar um jogo a tempo numa Game Jam é saber gerir o tempo. Cada membro do grupo tem que saber exatamente qual é o papel dele, o que é prioridade e o que pode ser deixado para depois em vez de focar em fazer tudo. Muita gente quebra a cara nessas jams quando acha que vai criar um mega jogo. Tenta fazer logo tudo, cria um monte de mecânica e tal, e quando chega no meio do projeto vê que não vai dar tempo de fazer nada, e acaba fazendo um jogo meia boca, desiste ou o jogo fica pela metade. Você tem que ver o que é essencial, fazer tudo o que é essencial primeiro e depois, se sobrar tempo,
você aprimora o jogo. E no nosso caso, gerir o tempo era mais importante ainda, porque só tínhamos um computador para 2 pessoas usarem. A meta para o primeiro dia era ter as mecânicas básicas funcionando, para pelo menos conseguir controlar o personagem. Para ser mais fácil para mim, eu comecei a desenhar tudo com papel e lápis. Além do desenho principal, eu tive que desenhar todo o ciclo de animação do velhinho, o que deu um mega trabalho. Eu estava desenhando na janela, usando a luz do sol para ver a folha de trás para frente na hora de fazer as animações e os vários ângulos que eu precisava para o velhinho se mover. Nós escolhemos um ângulo meio visto de cima, tipo em Animal Crossing ou no Ragnarok, aí eu tive que desenhar muita coisa. O velhinho se movia em 8 direções diferentes, então eu tive que desenhar 3 quadros de animação para metade das direções, e aí o Caio programou o velhinho para se espelhar para o lado oposto. E depois que eu fiz tudo isso no lápis, eu tive que passar para o computador e desenhar na tablet com um pincel para imitar o giz de cera. E enquanto a Marisa desenhava no computador, eu peguei um pedaço de papel e fui adiantar o design do jogo. O mapa, as mecânicas, como as coisas iam funcionar, tudo que era essencial para o jogo funcionar, eu tava cuidando ali no papel. E sim, dá pra fazer muito projeto numa folha de papel, você não precisa de um computador para tudo. E assim começa o dia 2. Um dia maravilhoso, um dia ensolarado e... Não, sem tempo, irmão. Bora criar jogo. Com a arte do velhinho feita, eu comecei a cuidar da movimentação dele. Aqui a meta era fazer o boneco responder aos botões do teclado e andar, ajustar a velocidade dele e mudar o ângulo dele, para ele ir girando na direção que ele estava indo. Mas, claro, ficou tudo zoado. Uma coisa que vocês vão entender no mundo da programação é que as coisas nunca funcionam de primeira. Era caos desenvolver isso, mas deu para resolver. E eu ia esquecendo de falar, a gente tá desenvolvendo esse jogo na engine Construct 3. É um programa pago muito bom, principalmente para criar jogos 2D. O legal dele é que a programação dele não precisa de código na maioria do tempo, então quase tudo é feito através de relações e lógica, mais ou menos como aquele sistema de blueprints da Unreal Engine. Então ele é uma mão na roda para designers como eu, gente que se vira sem os outros, ou até para criar protótipo mesmo para mais tarde você levar para um programa maior, tipo uma Unity, uma Unreal e assim vai. Agora que a movimentação já tava linda, tava um trunks no funks, era hora de desenhar o cenário do jogo. A gente queria fazer uma área ampla com várias telas e sidequests pela área, meio que naquele estilo Digimon World do PS1, sabe? Aquele que os Digimons passam o jogo todo cagando nas calças. Mas os jogos da Jam tem que ser algo simples e você não pode apresentar um jogo longo, cheio de bug ou incompleto. Então decidimos que o jogo ia ter apenas 4 cenários, ou seja, 4 áreas para você explorar, sendo que uma delas era a principal, que era a casa do velhinho, e as restantes eram alguns lugares da praia. Eles eram basicamente iguais, só mudando algumas partes do cenário para que o jogador não pensasse, nossa, que copy-pasting, hein? Então eu desenhei 4 cenários de praia onde você podia explorar e fazer as suas tarefas. Enquanto a Marisa desenhava, eu fui outra vez pro papel escrever a história e os diálogos do jogo. E só quando a Marisa precisava se ausentar, trabalhar, dormir e tudo, que eu ia pro computador para programar. E por causa disso, na madrugada do segundo dia, eu não dormi. Mas eu consegui adiantar um bocado, consegui criar a mecânica de lixo inteira e eu vou explicar um pouquinho dela aqui. O protagonista pode carregar 5 pedaços de lixo de cada vez, e o lixo é separado entre orgânico, madeira, plástico, vidro e metal. A sua meta como jogador é pegar todo o lixo e levar até as caixas de reciclagem para se livrar dele, e quando a praia está toda limpa você passa para o dia seguinte do jogo e avança com a história. E finalmente no terceiro dia eu consegui terminar toda a arte do jogo, e foi complicado, gente, porque eu tava trabalhando, eu não tenho muito hábito de desenhar, então eu demorava muito mais pra fazer as coisas, o Caio precisava usar o computador, a gente tinha que revezar, foi complicado, mas foi muito divertido. Todo o meu tempo livre eu tava usando pra desenhar pra esse jogo, e no final, quando eu finalmente terminei e tava tudo prontinho, eu pensei, nossa, que projeto lindo, que orgulho de fazer parte disso. E além de eu desenhar todos os 4 cenários, eu desenhei as tartaruguinhas, os objetos, os caixotes de reciclagem e tudo mais, eu desenhei uma arte final que ia servir tanto para a capa do jogo quanto para as cutscenes dele, ou seja, as cenas em que íamos ter pedaços de história. Nessa madrugada o jogo já tinha um contador de lixo funcionando e já tinha limite de carga, além de uma janela de diálogo que aparecia para o jogador se ele tentasse carregar mais lixo do que o velhinho conseguia. E para o jogo não ficar repetitivo com um monte de coisa igual na tela, eu pedi para Marisa desenhar vários tipos de arte para cada lixo. Então plástico, por exemplo, podia ser uma garrafa PET, um canudo ou um copo. E aí eu programei o jogo para randomizar a arte de cada tipo de lixo que aparecia dentro do jogo. O código tava capenga? Tava. Foi gambiarra? Foi. Mas tava funcionando, deu pro gasto. O importante para uma jam é que funcione.
Depois eu peguei esse código que eu fiz para um tipo de lixo e repliquei para todos os outros, e a mecânica estava pronta. Quando o sol do terceiro dia raiou, a estrutura do gameplay já estava quase toda ok. Terceiro dia, prazo apertando, estava começando a ficar complicado. Nessa noite eu quebrei a cabeça com as caixas de reciclagem. Deu muito, mas muito trabalho fazer a mecânica de jogar o lixo coletado nelas e fazer aquilo funcionar bem, porque eu nunca tinha experimentado nada parecido nos meus jogos. Aí eu passei umas boas horas experimentando gambiarra, mexendo em variável, mexendo em lógica, tudo pra fazer aquilo funcionar. Assim que tava ao mínimo funcionando, eu fui pra cama e capotei, porque eu já tava sem dormir há um dia, tava podre de sono, e o quarto dia ia ser o último e o mais difícil da dia inteira. E finalmente chegamos no último dia da Jam, gente. Caio, acorda, vai programar, desgraçado. Coitado, esse dia foi fogo, porque a entrega do jogo é no dia seguinte às 6 da manhã. Então, mais uma vez, o coitado do Caio não foi dormir nesse dia. Ele passou o dia inteiro programando, arrumando bug e tentando que o jogo ficasse lindo e maravilhoso pra entrega. Ok, aqui a gente já tinha quase tudo pronto, já tinha as mecânicas, já tinha a arte, já tinha o velhinho, já tinha os cenários, mas tava tudo solto. E esse dia era pra pegar tudo que a gente já tinha feito e juntar num projeto com começo, meio e fim. Para juntar todos os cenários, no caso os layouts, eu criei um sistema de portais, onde sempre que o velhinho subia num portal, ele mandava o velhinho para a tela seguinte, guardava as coordenadas dele e mandava para uma coordenada correspondente na outra tela. E assim eu consegui juntar os 3 lados da praia e a casinha do vovô. Nesse dia eu também recebi todas as músicas que o meu primo gravou, e ficaram perfeitas, ele acertou de primeira. E aí, já com o tempo apertando, eu fui criar a última mecânica que estava em falta no jogo, que era crafting, onde você podia pegar alguns tipos de lixo e usar eles na casinha do vovô para criar itens diferentes. Eu tinha pensado em um monte de tipo de item pra gente criar, mas de novo, o tempo encurtou e você tem que focar no que é prioridade. Então eu fiz 2 itens pra esse jogo, um cesto que te deixava carregar mais lixo e uma cerca de proteção para o ninho das tartarugas, que era mais uma coisa cosmética, ela não mudava nada do gameplay, mas era legal ter aquilo ali aparecendo. Na verdade, Fuck you! Só tem 4 horas e 24 minutos pra fazer metade da lista de coisas que tinham que ser feitas. Como é que você vai conseguir? Como é que a gente vai entregar o jogo? eu vou entregar esse jogo. Nem que eu pare de piscar o olho até as 6 da manhã, mas eu vou entregar esse jogo. E a Marisa terminou a última arte dela, que eu não sei onde a Marisa salvou, porque a Marisa é assim. Na arte. Eu tô em arte. Qual Então, é o... Backgrounds? Tá no... Não. Ah, espera, para, stop. Ai, velho, não sei. Boa, Marisa. Com o Caio, porque a Pera, gente eu tá acho atrasado. que tá no backgrounds. Se você for no site, vê o recente. Dele. Já eram 2 da manhã, a Marisa foi dormir e eu só tinha 4 horas para implementar o crafting, implementar todos os diálogos do jogo, todas as cutscenes, tirar todos os bugs e enviar para avaliação. Desespero completo. Mas de novo, aquela magia da Game Jam entra em ação. E eu digo a vocês que eu nunca consegui passar tanto tempo concentrado na minha vida. Durante essas 4 horas eu não parei. Tenho 40 minutos. 10 minutos pra fazer o menu principal e 10 minutos pra publicar. Respira. E às 5 da manhã, 59 minutos e 59 segundos, eu consegui publicar o jogo, faltando 1 segundo pra acabar a jam. E esse sou eu, às 6 da manhã, completamente acabado, dormindo só 4 horas por dia e 2 dias sem dormir pra essa Game Jam. Mas conseguimos. Cara, eu não vou mentir, Game Jam é um negócio muito punitivo, é muito cansativo, é muito estressante, mas tem poucas coisas que te deixam tão feliz, tão satisfeito, quanto você saber que conseguiu entregar um jogo num prazo tão curto e o jogo deu certo. Vocês acham que eu tô exagerando, né? Então dá uma olhada nisso. No dia seguinte eu sentei a Marisa na cadeira e pus ela pra jogar pela primeira vez o jogo que ela criou comigo. E essa é a reação dela. Eu chorei pra caramba. E eu chorei tanto porque a história do jogo é bonita, mas também porque
foi um projeto que eu participei, sabe? E foi algo que eu comecei do princípio ao fim. Foi algo que eu criei. Foi uma história que também foi ideia minha. Foi uma arte que foi ideia... Tô chorando de novo. Foi uma arte que foi totalmente eu que fiz. O Caio só me dava dicas, me ajudava em coisas simples. Mas, tipo, ver algo que eu criei com tanto carinho e que deu tanto trabalho, que deu tanta dor de cabeça, finalmente ser publicado, foi algo, tipo, maravilhoso. Foi um projeto que eu participei a sério e tinha muito tempo que eu não tava fazendo nada, que eu tava sentindo que tava só sobrevivendo, porque a gente tava no meio de uma pandemia e não tinha muita coisa pra fazer, então eu tava num período bem difícil. E esse projeto me ensinou que quando a gente quer fazer alguma coisa, se a gente se dedica realmente a essa coisa, as coisas acontecem e você consegue fazer. Pra mim, desenhar um jogo era tipo algo impensável, eu não sei desenhar. Mas quando o Caio me convidou pra isso, eu pensei, ok, vamos tentar, vai que dá. E ficou legal, ficou bonitinho. Então, foi muito gratificante no final ver esse jogo pronto. E depois de uma semana de espera com o jogo a júri, saiu o resultado da Jam. Eu perdi a filmagem que eu fiz com a câmera, mas sobrou esse story aqui que a gente pôs no Insta, e foi uma baita surpresa. Lembra daquele jogo que a gente tava fazendo, que pusemos um story umas semanas atrás? Que a gente vai transformar ele no jogo pra Play Store e tal? Eu lembro. Saiu o resultado da Jam que a gente participou. E de 400 jogos... Yeah! Tiramos a primeira menção honrosa da Jam inteira. E o jogo foi amplamente elogiado, tanto pelos participantes da Jam quanto pelo júri. E quem sabe, se a gente tivesse feito a Jam no começo, se não tivesse passado aqueles 3 dias ausentes, a gente teria ganho o primeiro, segundo ou terceiro lugar. E aí no começo desse ano eu chamei a Marisa e perguntei se ela queria voltar a trabalhar nesse jogo, melhorar o jogo, adicionar mais coisas e lançar ele como um jogo de verdade na Google Play Store. E a Marisa topou. Então a gente ia trabalhando uma horinha aqui, outra horinha ali e tal, e fomos crescendo o jogo pouco a pouco. E demos uma repaginada inteira no jogo que a gente já tinha pronto. Trocamos o controle inteiro do jogo para funcionar em tela touch, incluímos o menu principal, créditos, menu do jogo, menu de pause, incluímos cenas novas, a Marisa desenhou cenários novos, efeitos novos, e durante esse processo a gente pensou no que mais a gente podia fazer para deixar o jogo mais relaxante ainda, e aí pensamos nas ondas. Usamos aplicativos de meditação como base e fizemos o movimento das ondas, o ir e vir das ondas, funcionar como um exercício de relaxamento. Então tenta inspirar e expirar, acompanhando o ritmo das ondas. Vai te ajudar um bocado a relaxar. E agora, finalmente, 6 meses depois, lançamos o jogo na Play Store e ele tá disponível para todo mundo fazer o download e jogar de graça. O link tá na descrição do vídeo. O jogo é muito fofo, ele é curto, é relaxante, é bonitinho, é tudo que vocês viram nesse vídeo e um pouco mais, porque a gente fez algumas alterações, é um pouquinho maior, tem mais cutscenes, mais história. E se você gostar do jogo e quiser apoiar a gente, tem uma opção de desbloquear alguns extras. São coisas simples, mas que mudam um pouquinho o jogo, é interessante e vale a pena. Muito obrigada por ajudar a gente, por ter jogado. E muito obrigado mais ainda a todo mundo que comprou o conteúdo dentro do jogo para apoiar a gente com o desenvolvimento, porque apesar de ser um jogo simples, vocês viram aqui que foi um jogo que deu trabalho, deu muito trabalho. E por favor, se puder deixar um review na Play Store, a gente agradece muito. Mas bem, muito obrigado pessoal, até a próxima e tchau. Um beijo e até o próximo vídeo.